Boa noite, amigos. Muita paz a todos. Enquanto ela estava falando, eu estava me relembrando de alguns anos atrás, quando nesse mesmo salão eu vinha gravar a palestra do Dr. Romário. E era sempre um grande aprendizado. É preciso ter muito respeito ao falar num local onde esses irmãos nossos já falaram e já se encontram na espiritualidade. Falar da doutrina de Jesus, onde esses irmãos já também o falaram, exige de nós muita propriedade, muita seriedade e muito amor também. E hoje nós vamos falar do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um título que eu confesso levei muito tempo para entender. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 24 a 26. Quando Jesus está dizendo isso, na minha simplicidade do passado, eu não conseguia imaginar o reino de Deus além deste planeta que nós vivenciamos. E por que eu teria que renascer de novo para continuar num planeta que eu já conheço, já sei dos problemas, sei de uma série de quesitos que estão fora do nosso controle? Não havia o menor sentido. Mas ao longo do tempo, nós vamos compreendendo a bondade do Pai. O porquê Jesus nos fala isso de uma forma tão carinhosa, tão amorosamente. E aí retornamos, encarnação após encarnação, experimentando novas existências nesse planeta. Que Joana de Ângeles nos diz que esta terra que nós habitamos, ela é uma abençoada escola de expiações e provas. E ela ainda, segundo Joana, está situada na condição de mundo inferior. Nós estamos querendo a regeneração, mas Joana diz que ainda o nosso mundo ainda é inferior. Porque nós que aqui habitamos, ainda permanecemos nas faixas primitivas do nosso processo evolutivo. Ainda somos seres em que predomina em nós a ignorância das leis de Deus. Já falamos sobre as leis de Deus, já as compreendemos, mas ignorar significa que nós não a vivenciamos 24 horas o tempo todo. Nós vamos ignorando de tempos em tempos. Agora eu tenho uma coisa, depois eu tenho outra. E nós ainda desenvolvemos dentro de nós algumas paixões. Cerviz. Paixão e cerviz é aquela que nós nos tornamos escravos. Uma delas é a violência. É uma paixão que ainda predomina em nós. A outra é a agressividade. Nas menores coisas. Não precisa ser no trânsito, não. Às vezes em casa, às vezes com um amigo, às vezes da forma mais insuspeitada possível. Outra paixão que ainda predomina em nós é o egoísmo. Consequentemente, o ódio. Ainda sentimos esses ímpetos em nós. Instintivos, é claro, remanescentes de milhares de anos que nós estamos nessa jornada. Nós ainda carregamos o ressentimento. Carregar o ressentimento em nós é o que impede que nós perdoemos. É interessante isso. Porque quando nós dissemos assim, que é necessário esquecer para perdoar, nós sabemos que isso é um equívoco. Na doutrina espírita já conhecemos isso plenamente. Mas a maioria da população não sabe. Nós não fomos feitos para esquecer. Não fomos. Porque se nós esquecêssemos como espírito, nós não evoluiríamos, nós não progrediríamos. Perdoar é quando eu me encontro, me deparo com aquele que me feriu profundamente, ou que me magoou, caluniou, e eu não carrego ressentimento no meu coração. Eu olho para ele e digo comigo mesmo, você me prejudicou, quero distância de você, mas também não lhe desejo mal algum. Isso é não carregar ressentimento, e nós carregamos ainda. O outro é a luxúria. Nós gostamos muito daquilo que nos
eleva materialmente, daquilo que nos enobrece, naquilo que acreditamos ser vital para nós. A prepotência e o orgulho, e aí vai por aí afora, são esses sentimentos que nós carregamos. A grande questão não é ter esses sentimentos ainda conosco, é entender que eles não podem nos governar, eles não podem nos dominar. Porque isso significa que nós somos ainda espíritos primários. E, portanto, estamos aqui nesse orbe terrestre depurando essas imperfeições, aprendendo nessa escola que nós temos que evoluir. E pouco a pouco, se nós compararmos isso que eu acabei de falar com o que nós já vivenciamos há milhares de anos e olharmos a nossa forma corporal hoje e compararmos com a do homem primata, neandertal, nós somos Apolos, nós somos belos, maravilhosos em relação àquele corpo pesado que era necessário para aquela época. E nós, comparados a espíritos mais evoluídos, mais avançados, somos grosseiros. Nós temos corpos horrorosos diante do peso que ele carrega. Mas nós estamos fadados pela lei universal de evoluirmos e nos tornarmos tão belos quanto. E é por isso que nós, enquanto lentamente vamos adquirindo esses entendimentos, essas razões, nós vamos buscando objetivos para a nossa elevação. Todos nós desejamos nos elevar. Todos nós. Mesmo aquele mais réprobo dos seres que nós conhecemos, o maior criminoso que nós conhecemos, ele tem dentro de si aquela mesma chama que o Pai nos deu e que nós aprendemos a iluminar, e ele ainda não sabe como utilizá-la. Portanto, quando nós compreendemos que a nossa mente, quando está direcionada para valores elevados, ela é mais lúcida, ela não se perde em divagações, nós não nos perdemos nos conflitos temporários da atual existência. Muitos de nós, equivocadamente, levamos horas e horas desgastando-nos com situações conflituosas que estão no nosso planeta, mas que não estão ao nosso alcance de resolver diretamente essas situações muito graves. Mas dentro de nós existem conflitos que nós podemos resolver e sequer nos damos conta porque estamos complicando, voltados para conflitos exteriores muito mais amplos que não seremos jamais capazes de resolver essa situação. Isso vai nos trazendo transtornos emocionais e psíquicos. A depressão hoje, as síndromes de toque, as tentativas de suicídio, as esquizofrenias, as obsessões graçam violentamente, porque nós esquecemos de nos voltar para o próprio conflito interior e tentar resolver isso, e extrapolamos para o meio exterior, nos unindo às vibrações que aí estão, tornando mais e mais prejudicial esse momento em que nós estamos vivenciando. Portanto, quando Jesus nos disse que era necessário nascermos de novo, ele está falando do Espírito, que para nascer de novo, para aprender de novo, precisa reencarnar. Ele precisa voltar à matéria para praticar já aquilo que ele traz de outras existências e o que nós aprendemos na espiritualidade. Nós não ficamos lá em nuvens cor-de-rosa tocando harpas, nós trabalhamos e muito. André Luiz tem um livro chamado Obreiros da Vida Eterna. Se alguém está achando que vai para o plano espiritual e que não tem trabalho, o título do livro já está dizendo: Obreiros da Vida Eterna, a vida nossa é eterna e nós trabalharemos sempre. Mas aí vem a pergunta assim: quais os limites da encarnação? Quantas vezes eu já reencarnei? Bem, se pensarmos no planeta Terra, algumas centenas, talvez milhares. Mas se pensarmos que, de acordo com o que o Evangelho nos diz, que todos aqueles seres que são criados
simples e ignorantes que saem da mão do Pai habitam mundos primitivos, nós já habitamos mundos primitivos. E se estamos aqui, é que lá nós reencarnamos até aprender o suficiente para vir para cá. Então a encarnação, ela não tem limites precisamente. E pensamos assim, será que se eu melhorar e eu for para um mundo de regeneração que nós almejamos, lá também nós reencarnaremos, porque lá ainda o corpo de carne se faz presente. E mais leve, mais quintessenciado, uma vida mais duradoura, nem com tantas doenças como temos aqui. O nosso tempo de vida é muito mais longo, mas ainda somos carne. E se nós formos para um mundo, depois deste de regeneração, nós formos para um mundo ditoso, um mundo feliz. Não estou falando do mundo celeste. Lá também ainda somos carne. Então nós teremos milhares e milhares e milhares de reencarnações. Mas depende de nós, onde nós vamos reencarnar, em qual planeta, em qual orbe, em qual vibração, de acordo com aquilo que nós já evoluímos. Então a matéria, esse corpo que nos envolve, à medida que nós vamos avançando espiritualmente, praticando as leis de amor, as leis que regem a todos nós, o nosso espírito vai se purificando e nosso perispírito se purifica junto. E podemos sim, pouco a pouco, evoluindo para outros orbes melhores e novas reencarnações. Porque há mundos mais adiantados do que a Terra, nós sabemos disso, a doutrina nos fala isso. Quando Jesus disse que vai nos preparar outras moradas, Ele está dizendo isso. Eu vos amo, eu me vou preparar outras moradas. Depende de vocês aonde querem morar. Como é que nós, com esse corpo pesado, nos adaptaremos a um mundo mais leve, mais quintessenciado, onde a linguagem não é essa que nós falamos, a linguagem é a do pensamento. Que pensamento nós estaríamos vibrando num mundo que nós não estamos prontos? Imediatamente nós teríamos que voltar para o planeta de onde nós originamos. Então esses mundos também nos aguardam, mas eles têm as suas dificuldades, eles têm as suas formas de maldade. O nosso planeta é um planeta de expiações e provas, e nós ouvimos falar de tudo isso, desses absurdos que acontecem conosco, doenças, guerras, incêndios, violências cataclismáticas. Por quê? É esse planeta de expiação e provas. É onde nós ainda estamos nos melhorando. E podemos sim, cada vez mais, irmos avançando. Conforme o mundo que é mais elevado nós vamos viver, o nosso espírito, ele é apropriado à natureza deste mundo. Nós sabemos que Jesus, para reencarnar, levou milênios, adensando a sua espiritualidade, para que ele pudesse habitar nesse corpo de carne. E nós, para irmos para os mundos onde Jesus habita, teremos que nos purificar durante milênios para lá habitarmos. A lei, ela é válida para todos, e nós temos que nos sujeitarmos a ela, porque quer queiramos ou não, e isso é um grande problema que nós vivenciamos na doutrina espírita, muitos irmãos não conhecem esse mecanismo e ousam criticar ou questionar o que Kardec escreve. Mas não é porque Kardec escreveu. Kardec foi o intermediário da espiritualidade maior. E na doutrina está escrito assim, que o perispírito passa por transformações sucessivas. Todos nós passaremos por transformações sucessivas. Se é o perispírito que passa por transformações sucessivas, se eu não modifico o meu padrão vibratório, se o meu padrão vibratório em torno de mim é maldade, é ódio, é crueldade,
o meu perispírito não se transforma, porque o meu espírito, com a minha vontade, não aciona essas mudanças. Portanto, eu permaneço onde me encontro ou retorno para mundos mais densos ainda do que é o próprio planeta. Dessa forma, as reencarnações que nós estamos sujeitos está ligada ao estado de desprendimento em que nós nos encontramos. Não depende dele, não depende de mim, não depende do outro, depende de nós mesmos. O quanto eu me esforço para causar transformações de desprendimento da matéria que está à minha volta, já sei que eu não a levarei, e há um espírito muito interessante que diz assim: não levaremos para este mundo no qual me encontro nenhum fósforo queimado. Para ver que não há a menor importância aquilo que carregamos, que temos ou que possuímos de matéria, mas sim o que nós transformamos. Esse transformar diário que nós fazemos é renascer de novo. Olha que interessante. Nós achamos que o renascer de novo é o ciclo da encarnação. Também o é. Mas nós renascemos de novo todos os dias, todas as manhãs, todos os momentos que nós vivenciamos. Durante o decorrer do dia, nós estamos renascendo em cada experiência que estamos vivendo. Achamos que a nossa vida é rotina. Achamos que o nosso forma de encontrar e discernir as coisas é um dia após o outro. Um eterno mundo inócuo. Uma mesmice. Estamos equivocados, não é? A cada pensamento que eu emito, a cada pensamento que eu recebo, a cada palavra que eu vibro no ambiente, a cada palavra que eu escuto, e a reação que ela traz em mim, a reação que eu causo em vocês, estamos renascendo. É muito sutil. E precisamos estudar para entender esses mecanismos. Cada um de nós aqui estamos renascendo nesse momento. Vou dar um exemplo. Quando eu preparei essa pequena preleção, o meu foco era um. Ao longo da semana, ele foi mudando. Eu estou renascendo. Eu estou vendo nuances dentro da preleção que eu não estava vendo antes. Eu estou olhando com novos olhos. E Jesus nos fala isso. Quem tiver olhos para ver, verá. Quem tiver ouvido de ouvir, ouvirá. São as renovações da nossa própria existência. Mas se nós consideramos, do ponto de vista material, a nossa encarnação, como ela está aqui na Terra, nós continuaremos como espíritos ligados ao mundo inferior. Não haverá forma de avançarmos sobre isso. Então, a necessidade da encarnação não é um castigo como muitos pensam. Ela não está sujeita apenas aos espíritos culpados. Não, todos estão sujeitos a ela. E muitos de nós, que temos o receio da morte do corpo físico, nos sentimos assim porque nós estamos vendo essa morte do corpo físico como algo que termina e não como uma renovação do espírito. E quando conversamos com os espíritos que estão próximos para reencarnar, muitos deles contrariados contra a vontade, eles estão apavorados. Têm medo de retornar para este mundo, renascer. Novos aprendizados, novas batalhas, novas dores. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária. Essa passagem que nós estamos tendo aqui, ela é necessária para que nós possamos cumprir aquilo que nós aceitamos fazer na matéria: casar, ter filhos, estudar, entrar na doutrina espírita, praticar o bem, entender o que é misericórdia, entender o que é perdão, entender o que é caminhar para o amor através da bondade. São desígnios que o Pai nos dá, são tarefas.
e nós aceitamos. E Ele nos permite reencarnar porque Ele confia em nós. O grande quesito é que esquecemos e acreditamos que não somos capazes de fazer. Esse renascimento pesa em nós. Pesa porque não abrimos a nossa mente, não abrimos o nosso coração. Nós carregamos a culpa milenar do erro. E essa culpa milenar do erro nos impede de avançar. Ela é como uma grande bola de ferro nos nossos pés e uma grande cadeia em nossa mente, proibindo-nos de avançarmos. Essa tarefa que Deus nos impõe, quando nós iniciamos a nossa vida, quando saímos das mãos do Pai, ela não é mais a nossa primeira experiência. Nós já passamos por coisas muito difíceis. E se estamos aqui hoje, é porque nós usamos o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes, equivocadamente, fizemos coisas horríveis, mas hoje nós o utilizamos para o nosso crescimento, para a nossa força de vontade estar agindo no momento da perda de um ente querido, no momento de uma dor, de uma doença cruel, no momento em que nós estamos sem amparo, sem solo, sem piso concreto. É o momento de usarmos o livre-arbítrio, confiar no Pai e dizer assim: tudo passa, tudo passa. Só a espiritualidade não passa. Só o amor de Deus não passa. Só a bênção e a bondade de Jesus ao nosso entorno não passa. Nós temos que entender que tudo o que acontece conosco na Terra é para que nós possamos sair do estado de espírito selvagem que estamos e continuar na vida espiritual que já vislumbramos. E nós, a cada vez que isso acontece, a nossa inteligência se desenvolve e nós não retroagimos. Aquilo que nós aprendemos no bem permanece em nós, mesmo que em determinados momentos nós vibremos numa frequência que não é a do bem, mas imediatamente podem perceber, à medida que estão na doutrina, imediatamente nós nos corrigimos e percebemos assim: nossa, por que eu fiz isso? Isso não está me causando bem. Mas antes, nós ficaríamos nessa vibração 3, 4, 5 dias, alimentando e realimentando essa raiva, esse desejo de vingar, essa energia que nos judia profundamente, nos trazendo doenças graves. Então, nós percebemos o quanto evoluímos no momento em que entramos numa vibração ruim e quão rápido nós retornamos para o campo de uma vibração melhor. Isso mostra que já estamos a caminho de algo que poderíamos dizer que é o processo de encarnação que está tendo seu fim útil. Caminhando para o final da nossa pequena preleção, que diferença há entre nós, encarnados hoje, e nós que fomos encarnados no passado? Tudo. Antes nós éramos selvagens. Nós éramos, muitos de nós, canibais. Nós éramos guerreiros cruéis, dizimávamos populações. Hoje nós somos homens civilizados. Nós já mostramos que temos algum grau de moralidade. E que esse grau de moralidade ainda não nos permite sairmos daqui, mas nos dá condições de avançarmos. Então, pela reencarnação, no mesmo globo, no mesmo planeta, na mesma galáxia que estamos, o Pai está nos dizendo que nós somos espíritos e que nós podemos novamente nos movimentar em contato com espíritos mais avançados do que nós, que nos auxiliam, que nos estendem a mão e nos dão
a oportunidade de repararmos os nossos danos, os nossos erros recíprocos. Nenhum de nós está abandonado. Não acreditem que estamos sozinhos. Nós sempre estamos cercados de amigos. No momento em que nós nascemos, viemos para esse planeta, como está um para vir aí, né? Amigos fazem festa para que ele venha, dizendo a ele: estamos com você durante toda a sua encarnação. E estão mesmo. E no momento em que estamos envelhecendo, decrepitude, estamos partindo para a espiritualidade, amigos fazem festa. Porque ao chegarmos do outro lado, eles nos dizem: você venceu, você passou pelas suas provas. E choram quando nós desistimos a meio do caminho, através do suicídio, através das drogas, através do crime. Choram, porque teremos que renascer, recomeçar.